Hoje eu vou te mostrar qual é o melhor investimento aqui do Brasil, que na minha opinião é o Tesouro Selic. Não por ele ser um investimento que vai trazer mais rentabilidade, nem que vai te deixar rico, mas porque só ele é capaz de cumprir um propósito muito específico na sua vida que nenhum outro investimento é capaz de cumprir bem que nem ele. Nesse vídeo você vai entender que ele é muito melhor do que aquele CDB que rende 100% do CDI que todo mundo acaba investindo, ou a poupança que tem milhões de pessoas que investem ainda hoje em dia. Então, se você acha que esse vídeo vai ser útil para você, já se inscreve aqui no canal e clica aqui no sininho para não perder nada. Então vamos lá. O que é Tesouro Selic? Tesouro Selic é um tipo de investimento dentro de renda fixa. Sempre quando você está investindo em um ativo de renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Quando você investe em um ativo de renda variável, você está investindo em algo. Dentro de renda fixa, a gente tem um tipo de investimento que se chama Tesouro Direto, programa do governo, que você empresta dinheiro para ele e em troca disso ele te paga juros ao longo do tempo. Existem três tipos de investimento dentro do Tesouro Direto que geralmente segue a mesma lógica de todos os ativos de renda fixa, que é um ativo pós-fixado, um ativo indexado à inflação e um ativo pré-fixado. O tesouro que é pós-fixado, que ele rende de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, é o Tesouro Selic, que ele é pós-fixado. Existe também o Tesouro NTN-B, que é o indexado à inflação. Então ele vai render a inflação do ano, o IPCA, e vai render mais uma taxa de juros. Esse é o investimento que você acaba fazendo se você quiser ter uma rentabilidade real. Então ele sempre vai render 4% que deu a inflação, que é o reajuste de preço ao longo dos anos, e você ainda vai ganhar uma rentabilidade de 5% a mais do que essa inflação que seu dinheiro acabou sendo corrigido. Tem um tipo de investimento que é o pré-fixado, que você vai rentabilizar uma taxa anual. Então hoje, se você for lá no Tesouro Direto, você vai achar 12% que seu dinheiro vai render. Então tem essas três modalidades que você consegue investir. Tesouro pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Tesouro indexado à inflação, você vai garantir sua rentabilidade real. E tesouro pré-fixado, você vai garantir uma taxa fixa ao longo dos anos. Quando a gente fala de Tesouro Selic, ele rende próximo à taxa Selic. E essa taxa Selic, ela é muito próxima à taxa que você vê no banco, que é o CDI. Então, por que a gente não investe também num CDB que rende 100% do CDI? Não é a mesma coisa, já que rende a mesma coisa? Pô, eu prefiro deixar meu dinheiro aplicado no banco. E muitas pessoas, elas têm a sensação que elas estão mais seguras no CDB, pois existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que garante seu investimento até R$250 mil. Então, se você tiver R$250 mil no banco aplicado no CDB e esse banco quebrar, o FGC, teoricamente, ele precisa devolver esse recurso para você. Se você tiver mais que 250 mil, ele vai limitar nesse valor. Só que qual é a grande questão do FGC? O FGC, como o próprio nome já diz, ele é um fundo onde todos os bancos do sistema financeiro acabam colocando recurso para garantir uma certa confiabilidade nesse sistema. Só que esse fundo ele tem uma quantidade de dinheiro limitada. Por exemplo, o Banco Master ele acabou consumindo 50 bilhões desse fundo, para você ter ideia. Hoje ele deve ter em torno de 160 bilhões sobre custódia aí para garantir qualquer quebra do sistema financeiro. Uma grande questão, hoje o Itaú ele tem aproximadamente 3 trilhões sobre gestão. Então, se o Itaú quebrar, grande parte desses 3 trilhões são CDBs aplicados nele, na verdade deve ser a maioria. Então, se o Itaú tiver uma quebra e não conseguir devolver esses dinheiros para os investidores, o FGC não é capaz de suportar esse rombo, muito menos se o Bradesco quebrar, outros bancos quebrar. Quando bancos menores quebram, como foi o caso do Master, o Master foi um absurdo, que tinha muito dinheiro lá aplicado por conta das rentabilidades irreais que o banco vinha apresentando ao longo dos anos, e por conta disso foi uma das maiores quebras que a gente já presenciou. Então eu estou dizendo isso tudo aqui para mostrar para vocês que o FGC não é uma garantia infalível de que você vai receber o seu dinheiro de volta. Você continua tendo o risco de crédito de não conseguir receber esse dinheiro se seu investimento estiver acima de 250 mil, ou o banco que você esteja com seu CDB quebre e o FGC não seja capaz de liquidar todas essas posições que estavam abertas. Existe um termo nas finanças que inclusive chama risk free, que é geralmente a taxa livre de risco de cada país. E sempre essa taxa livre de risco
aqui no Brasil é a taxa Selic, lá nos Estados Unidos é a taxa do Tesouro Americano. Então sempre a gente baliza os investimentos sem risco como os tesouros diretos de cada país. Então esse é o investimento que ele tem menos risco de qualquer país e consequentemente ele deveria ter a menor taxa também. Só que a gente vê que aqui no Brasil tem alguns investimentos como CDB 100% CDI rende ligeiramente menor do que o Tesouro Selic, e a gente também tem a poupança, tem uma taxa menor de rentabilidade, e além dessa taxa menor de rentabilidade, você corre um risco maior do que o próprio Tesouro Direto. Exatamente por ser tão seguro e permitir que você resgate esse dinheiro a qualquer momento, que ele é um investimento fundamental para que você construa a sua reserva de emergência, que é o fundo da sua conta que você vai utilizar para alguma eventualidade, como algum imprevisto. Então se você é CLT e foi demitido, isso é um imprevisto. Você vai ter o seu seguro-desemprego, mas muito provavelmente depois de 3 meses, talvez você não tenha se realocado no mercado de trabalho e você vai precisar desse recurso para sobreviver até que você se realoque. Se você é um freelancer, você tem renda variável, piorou, certo? Sua reserva de emergência tem que ser até maior do que essa pessoa que é CLT. Quanto é que precisa ser essa reserva de emergência? Quanto é que precisa ser esse balão de oxigênio? Se você tem uma renda variável, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses o seu custo de vida mensal guardado. Vamos supor que você precisa de 4 mil por mês para pagar o básico, né? Aluguel, luz, água, comida. Você precisa ter no mínimo 24 mil reais guardados no Tesouro Selic de preferência. Por quê? Porque você tem previsibilidade e porque você tem liquidez diária. Você pode resgatar esse dinheiro no mesmo dia. E é óbvio que esse investimento não é para você ficar rico, é muito mais para você dormir em paz. Então se o seu pneu furar, se um cliente atrasar um pagamento, ou se houver uma pandemia, então você utiliza esse fundo para resolver o seu problema, que foi um imprevisto ali na sua vida, né? Sem entrar necessariamente no cheque especial. Além disso, o Tesouro Selic ele acaba te protegendo de coisas mais perigosas para quem está começando a investir, que é a sua própria ambição e sua ganância. É importante a gente entender que o mercado financeiro é um instrumento que vai te ajudar a proteger o seu patrimônio ao longo do tempo e não vai te ajudar a construir. O que vai te ajudar a construir seu patrimônio é a sua capacidade de aporte. Sua capacidade de aporte vai vir proveniente do seu trabalho. Se você é um médico, se é um advogado, se é um empresário, é esse o seu foco no seu trabalho, em ganhar mais e conseguir gerenciar bem suas finanças para que você tenha um superávit dentro do mês que vai conseguir fazer com que você fique rico, e não um instrumento dentro do mercado financeiro que vai te dar uma rentabilidade irreal de 2% ao mês, que vai fazer o seu patrimônio crescer muito rápido. Se você achar esse instrumento financeiro, é muito provável que você vai estar correndo um risco muito grande e que você vai perder esse dinheiro em algum momento. Então, quando você investe no Tesouro Selic, que acaba sendo um investimento monótono e sem muita complexidade, você vê várias pessoas ao seu redor fazendo várias coisas diferentes, investindo em opção, ação. Você acaba ficando um pouco desmotivado, mas é isso que acaba te protegendo de você perder todo o seu dinheiro ao longo da sua trajetória. Então basicamente é isso que eu queria passar um pouquinho do Tesouro Selic. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e até a próxima!